Olá! Muito bom dia ou boa tarde para você, dependendo de onde você está no mundo. Seja bem-vindo ao Umbilical Podcast, o primeiro e único podcast que fala exclusivamente sobre gravidez aqui nessa nossa querida internet. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Quem é? Olha, ela está entrando. Será que sim? Será que não? Vamos lá. Isso, agora sim. Sandra Carneiro e seus raminhos de alecrim. Até De rimou. alecrim. Eu sou apaixonada com alecrim. E o meu São José. Então, meninas, sejam muito bem-vindas, né, ao episódio de número 4 do podcast Umbilical. Para você que está chegando aqui agora nesse podcast, ou é a sua primeira vez, este é o Umbilical Podcast, o primeiro e talvez único podcast do Brasil onde a gente converse especificamente sobre gravidez. E aí, esse lugar aqui é um lugar para a gente contar, né, histórias, para a gente contar causos sobre gravidez de pessoas normais, de pessoas reais, como eu e como você. E este domingo é Dia das Mães no Brasil, aqui no Chile é hoje, né? Mas também se comemora no domingo, mas aqui o Dia das Mães é 10 de maio. E a gente vai fazer então esse podcast, a gente vai gravar essa história de gravidez, vamos escutar de quem nada mais, nada menos que a senhora minha mãe, Sandra Que Carneiro. responsabilidade. Para quem já é seguidora antiga aqui, né, já sabe que a gente de vez em quando faz uma live que chama Cheia de Graça também, um espaço onde a gente reza para grávidas, né, em situações desafiadoras e mulheres que acabaram de parir seus bebezinhos. E a gente vai voltar, né? A gente deu uma parada com esse projeto, escutando o pedido de vocês, a gente resolveu voltar, mas hoje a gente vai falar e conversar, bater um papo sobre a gravidez dessa senhora que vos falo, senhora minha mãe. Só que antes, mãe, eu tô escutando meio que um ruído, assim, tá com alguma televisão ligada, alguma coisa? Não, deve ser um barulhinho da rua, mas tá tudo fechadinho aqui. Não, é na hora que eu falo. É o Ah, delay que vai dando no seu celular. Você não tem um fone aí que você podia colocar? não tem. Para eu não poder ficar te escutando assim, que toda hora que eu falo fica um ruído no fundo. Pois é, eu não tenho, só você sair para procurar. Não, então tá bom. Eu vou falar pouco hoje, porque o assunto hoje não é sobre mim, é sobre É, você. você. Então a gente começa sempre apresentando, né, também a nossa convidada. Para você que chegou aqui e não conhece, Sandrinha Carneiro é minha mãe. Ela já foi advogada, hoje ela é fotógrafa, futura corretora e rezadora de mão cheia. Tá igual bombril, mil e uma Mineira utilidades. de nascença, Lá na Barra da Figueira, mas já mora no Espírito Santo há alguns bons anos, né, mãe? A gente mudou em 94. acho que tem 29 anos, talvez, né? Pois. Que seja. Então, mãe, eu começo entrevistando as outras grávidas, né? Eu sempre começo perguntando como mesmo a história da gravidez, né? Como que você descobriu que você ficou grávida? Se ser mãe, por exemplo, sempre foi um desejo no seu coração. E como foi, né, a sua primeira gravidez? Porque minha mãe é mãe de duas, né? Tem a minha irmã também, que é um pouco mais nova que eu. Depois a gente pode conversar sobre isso também. Mas eu acho que o nosso objetivo principal aqui também é um pouco entender, né, esse recorte geracional que existe, né? Muito diferente a gente ficar grávida hoje, né? Com toda a informação que a gente tem, internet, apoio emocional, e como era naqueles tempos, né? Nos anos 80. Então, assim,
é desafiador, né? Porque, como você disse, hoje se tem muito mais informação, né? As pessoas são mais abertas, têm muito mais liberdade para abordar vários tipos de assuntos dentro da gravidez, né? Porque na minha época não tinha esse espaço. Eu lembro que a única coisa informativa que tinha na revista Pais e Filhos. Aí passava aquelas coisas assim, aquelas gestantes felizes, com aqueles vestidos esvoaçantes e o bebê ali, sabe? E aquilo criava uma expectativa muito grande em relação à gravidez, né? Era a única coisa que tinha, só passava aquelas as reportagens, só coisas positivas, como se a sua gravidez não tivesse vários ciclos, né? Problemas hormonais, problemas emocionais e tantas outras coisas, né? Que hoje também tem, só que hoje é abordado, existe essa sustentação, esse apoio, né? Então, antes não tinha. Então, eu fiquei um pouco traumatizada com essa revista, porque o processo não foi ai, tão calmo, tão equilibrado, igual eu ficava lendo, colecionando aquelas revistas, né? Então, esse é o primeiro ponto em relação à questão de informação. Em relação à minha gravidez, né? Acredito que acontece muito isso hoje, né? Que tinha acabado de casar, né? E eu fazia muita atividade física, musculação e tal. Aí um dia eu passei um pouquinho de mal. E acho que tá grávida e tal, não tá grávida. Aí fui olhar, realmente eu estava grávida. E eu não estava preparada, assim, para esse momento de gravidez, assim, que eu vejo que tem muitos hoje Mas também. antes de casar, você não sabia que estava grávida? Não, Então você descobriu que estava grávida de mim, você já estava com a gravidez mais ou menos avançada, né? porque até hoje existe essa controvérsia, né, de que eu casei grávida e que eu não casei. Eu prefiro, não sei se é por uma questão assim uma questão moral, uma questão da época, mas assim, eu prefiro assumir como depois assim que eu casei. Já Porque vamos começar com as polêmicas de as família. polêmicas. Não, mas é porque realmente eu não sabia, entendeu? Aí pode fazer as contas. Se foi antes, sem problema nenhum, entendeu? Mas, assim, na minha consciência, lá dentro de mim, tanto que eu não sabia, que eu ficava pegando muito peso na academia, né? Fazendo todas essas coisas, que não é apropriado para os 3 primeiros meses de gestação, né? Tanto que eu andava de bicicleta, fazia musculação, igual eu já disse. Aí, quando eu descobri, eu levei realmente, eu levei um choque, né? Eu assustei porque eu não tinha não estava conectada com essa possibilidade de engravidar tão assim na hora do meu casamento, né? Esse é um ponto. Então, assim, eu não recebi com eu me dando flores ou todas essas questões, né? Hoje eu acho legal assim, de a gente estar aqui junto, eu e você, a gente falando disso, e é uma coisa que você trata, né, dentro do Conexão, eu acho muito interessante, né, como que as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? E nada melhor do que o tempo para poder a gente assimilar melhor as coisas. E aí eu fiquei grávida, eu assustei, eu estava fazendo faculdade também, e aí seu pai ficou todo empolgado, chegou, porque ele que pegou o resultado dos exames, né, para a mãe. Lembra quantos anos você tinha? Bárbara, talvez 26, deve ser um pouquinho isso. Mas, assim, a gente era muito despreparada, não se falava em gravidez, você não lia. Engraçado que eu me relacionei pouquíssimo, praticamente nada com gestante, engraçado isso, né? É. Eu não tinha contato com gestante, barriga, tanto que quando gente, estou grávida, nossa, tem um menino na minha barriga, tem um bebê na minha barriga, né? Que negócio, nossa, ele mexe, vai crescer e tal. E eu fiquei assim, né? Porque eu não tinha essa relação com barriga. Hoje a gente vê, pega, vai, todo mundo lá barrigudinho. Engraçado, parece que hoje tem mais grávida que assim. Hoje eu vejo tanta grávida, né? E eu não É via grávida. engraçado, porque numa época que nessa idade aí tava todo mundo engravidando, né? Porque se for olhar nos nossos ciclos de amigos, suas amigas têm todos filhos
numa idade muito próxima, né, da gente. Então o pessoal estava grávido, mas não tinha essa coisa, talvez, né? Mas eu sempre fui um pouco meio esquisita mesmo, né? Fora um pouco, assim, de uma casa, sei lá, de alguma coisa, porque estou falando desse sério, mas porque eu nunca tive mesmo essas curiosidades, nunca tive, nunca achava assim, nada de. Eu não via, né? Então, para mim foi uma surpresa, porque eu não vi, depois eu me vi grávida, né? Eu não via, não sabia de nada, eu tô grávida, e vou para a revista, né? Para Uhum. poder ver como que funciona. E aí eu fui lidar com essa realidade de uma gravidez, né? Desse processo todo, que a gente não tinha assim, um acompanhamento, eu ia no ginecologista, né, o obstetra, que ele também era que foi o obstetra, acompanhava, assim, fazia uma ultrassom, tipo, não se fazia ultrassom todo mês, igual hoje faz, de 2 em 2 meses. Eu fiz 3 ultrassons, né? O Uhum. primeiro até ele me pediu, porque eu não engordava, não estava magra, e não tinha peso nem nada. Vamos ver, né? Porque como que está o bebê, porque já você ter ganhado peso, essas coisas todas. Agora, tudo no meu dia a dia depois de assimilar que estou grávida, sem querer ter muita consciência, porque eu sempre achei muito diferente um bebê dentro da barriga, né? Bracinho, perninha, respirando, alimentando, oi, né? Tudo bem, assim. Eu achava isso até hoje, eu acho um pouco assim, até meio lúdico, assim, meio uma coisa bem diferente mesmo, né? Mas aí, à medida que a minha barriga foi crescendo e tal, graças a Deus, gente, eu fui uma grávida, além de linda, gente, sério, eu era muito bonita. Eu não sabia que eu era, né? Hoje, quando eu olho as fotos, eu falo assim, gente, não acredito que eu era tão linda desse jeito, e a minha barriga muito bonita, e só tinha barriga, não tinha gordura. Assim, não tô falando se alguém tem que é problema, né? Desculpa essa colocação, mas todas as grávidas se organizam, Mas né? mas você sentia agonia, assim, porque você falou que era diferente para você ter um bebê dentro da barriga. É. Como você foi assimilando essa informação, né? Quanto tempo você levou para, tipo assim, do susto a gostar ou de repente você nem gostou? Assim, realmente, no início eu não gostei, né? Porque era uma coisa nova e muito diferente. Então, realmente, para mim gostar realmente de uma coisa, eu tenho que estar um pouco preparada, ter conhecimento, isso seja em qualquer área da vida da gente, né? Então, eu tive esse problema de adaptação. E até depois, com o passar do tempo, né, de algumas terapias que eu fiz, assim, você vê que, e hoje a gente sabe que o neném, que o bebê, sente um pouco essas supostas rejeições, né, que depois eu vi que não era uma rejeição, era uma falta de maturidade minha, né. Aí depois, tem uns 4 meses, eu acredito que eu já fui ficando mais grávida, assim, mais cheinha, e aí todo mundo assim me paparicando, meu pai assim, no maior cuidado comigo, né? Porque só eu de mulher, e os meninos, ai, não sobe escada, eu subia correndo. Ai, não ando de bicicleta, eu pedalava, né? Ai, não vai na academia, eu estava na academia, coitado. Ele suou muito, eu acho que ele ficou muito mais tenso do que eu, porque ele queria ficar cuidando assim, dessa coisa pra tá tudo Ele certinho. quem? O Então, vovô? meu pai, ele, assim, ele é extremamente cuidadoso comigo e todo preocupado, né? Para que desse Uhum. tudo certo e tal, e muito feliz, né? Minha mãe também, muito feliz. Mas, assim, dessa coisa do preocupar. Então, E sua aí foi. relação com o papai? Porque também vocês eram casais jovens, né? Se tem essa controvérsia aí da gravidez antes ou depois, mas mesmo assim, vocês casaram e logo engravidaram. Como que a gravidez afetou, o Não, relacionamento de vocês? não afetou nada, porque seu pai ficou muito feliz, né? Ele ficou muito feliz, ele adorava, assim, que estava vindo, né? Ele ainda brincava que queria ter um monte de menino, de crianças, coisas todas. Então, assim, eu não tive problema nenhum, assim, no meu casamento, em áreas nenhuma, de questão, assim, de rejeição, de ter mudado tudo, não, muito pelo contrário, né?
eu fui muito cuidada, né? Tanto pelo seu pai quanto pelas pessoas que estavam à minha volta, né? Eu que era um pouquinho, Pode terminar, desculpa. eu que era um pouquinho afoita, né? Assim, né? De fazer, então, porque realmente eu não sentia nada, né? Só a barriga crescendo, mas eu tinha maior disposição, maior energia, tipo, não enjoei, não tive absolutamente nada. Pressão 12 por 8, tudo super certinho, entendeu? E em relação ao meu convívio diário com as pessoas, era muito prazeroso, né? As pessoas já perguntando quanto que vinha o outro. Só se tiver dois dentro da barriga, porque como você geralmente está pensando em outro, né? Então, assim, eu não tive problemas traumáticos, sabe? Dessas coisas todas, não tive não. Mas teve um pouquinho assim de, às vezes um pouco de cansaço, não no sentido meu, assim, físico mesmo, mas assim, porque eu estava estudando, né? E eu morava em Patim e fazia faculdade em Valadares. Então, às vezes, ficava um pouquinho distorcido, mas nada de falar como que eu passei, como que eu sofri, como que... não teve isso. Conta aquela história que você falou quando você descobriu e não queria ter neném, aí o papai te levou para conhecer uma família, porque eu acho que isso pode ser legal para, às vezes, para alguma grávida, né, que está passando essa situação. Tem uma dica, às vezes, né, para os companheiros também que podem dar, né, esse apoio, esse suporte, às vezes, quando a mulher ainda não está completamente inteirada do processo da gravidez. Engraçado que eu lembrei aqui, falei assim, pensei assim, vou contar esse acontecido. Quando a Ari chegou e falou que estava grávida, eu fiquei assim, assustada, né? Chorei, falei, gente, mas eu estou grávida, como pode estar grávida, sei o quê. E aí ele ligou para um casal de amigos nossos, que é o Osmar e a Sé, muito amigos mesmo, até compadres, né? Nós somos padrinhos de uma das meninas aqui. E aí o que acontece? Aí elas nos chamou para sair. Eu achei muito legal, né? Porque 5 filhos. Aí ela, gente, é muito legal, Sandra me contava a casa, a gravidez dela, as meninas, como que eles trabalharam essas questões, né? Ficava grávida, daí a pouco ganhava neném, daí a pouco vinha outro neném, me dando assim, maior força, maior assistência que eles me deram. A gente ficou até tarde, saímos, fomos para um barzinho lá e ficamos lá conversando, e isso me acalmou muito, né? E aí ela foi me dando assim essa assistência, aí eu fiquei entrando mais em contato com as crianças dela, né? Ia lá, e ela me mostrava fotos de grávida, até então que eu fui descobrir que existia assim gravidez, é, realmente o mundo é feito de grávidas que ganham seus bebês e são todos muito felizes, independente das situações, né? E o amor, ele é assim, né? E a cabeça da gente também, cada um tem uma cabeça, né? Um jeito de assimilar a vida, de assimilar as coisas, de assimilar mesmo até o porquê desse meu posicionamento, será que não tinha alguma coisa relacionada com a gravidez da minha mãe, né? Como é que foi? Ah, porque uma coisa interessante. Quando a minha mãe ficou grávida do meu irmão mais novo, eu lembro que todas as vezes, porque eu sou segunda, então teve Júnior Marcelo, que ia ganhar neném, eu estava grávida, parecia que era uma coisa velada, né? Uma coisa parecia que era meio escondida, assim, porque quando ia ganhar neném, eu saía de casa, me levava lá para a fazenda do meu tio. Quando eu chegava em casa, minha mãe estava sem barriga com um menino. Eu achava que... Mas vocês passavam o quê? Muito tempo longe de casa? Não, ficava tipo 3 dias, 4 dias. Aí quando chegava, tinha um bebê. E naquela época, as mulheres ganhavam bebês e não era igual hoje, né? Que já sai com o bebê, ou, né? Fica dentro do quarto fechado, né? Nem fica enrolado, né? Lá, e você quase não pode ver o bebê, não tem essa relação, essa afetividade, igual assim hoje tem, né? De você ficar agarradinho com o bebê, chamar o outro irmãozinho. Às vezes, quando é um parto natural, né? O outro irmãozinho, se tem irmãozinho, o outro irmãozinho fica junto.
participando dessa dinâmica. Antes não tinha nada, era como se fosse um pecado, né? Então isso vai ficando na cabeça da gente também. Então, de repente, a gente reage de uma forma que está relacionada com o que você viveu lá na sua infância em relação à questão de gravidez e de ganhar o bebê. Tanto que a gente, que eu já tinha o quê, 10 anos, eu achava que o bebê vinha na cegonha. É. Mas nessa idade, né? Eu também não sei assim muito quanto as crianças, cada idade vai, né, perguntando e tudo, mas é diferente mesmo, porque outro dia o Caetano chegou aqui com um trabalhinho da escola mostrando como era o desenvolvimento do bebê, né, na barriga. Aí ele veio, fez o trabalho de quando o bebê era pequenininho, aí vai crescendo dentro da barriga e tudo mais. Então hoje, né, as crianças elas já são também mais instruídas, né, nesse processo. Mas você não lembra da vovó grávida do tio Júnior, do tio Marcelo? Lembro, você lembra que tinha uma barriga, mas porque antes não se vestia as roupas que se vestem hoje, né? Geralmente o vestido tinha uma palhinha, né? E era tipo uma camisolinha assim, né? Era o vestido mais larguinho. A mãe, por exemplo, como sempre foi muito magrinha, né? Então não tinha aquela coisa. E a gente, enquanto criança, a gente não está muito ligado assim, a essas coisas, se você não tem uma coisa que te puxa, que te atrai para isso, né? Você quer mais é brincar. Aí a gente que morava numa vila, onde que não tem muro, que não tem nada, a gente ficava muito solto, né? Então o tempo passa e você não vai observando, assim. Você escuta, vai falar alguma coisa assim e tal, mas aquela coisa concreta ali de você ir lá, passar a mão na barriga, né? Ver, não, relação nenhuma, isso aí é totalmente fora de cogitação. Naquela época, né? Que eu tô com 62 anos, né? Então imagina na época então da minha mãe, que se tinha os bebês até quase que escondidos, né? Era uma cultura muito cruel. Falando em cultura cruel, vamos falar sobre então o seu acompanhamento médico, né, durante a sua gravidez. Como que foi esse processo? Você se considera hoje, né, sabendo que você sabe, olhando para trás, se você foi bem atendida? É, como que funcionava mesmo, né, o pré-natal? Que tipo de preocupações vocês tinham que ter? Essas coisas de que se podia comer, não podia comer? Essas coisas, né, desejo. Como você ia administrando o cuidado mesmo, assim, do corpo, né, grávido? Então, como eu não tive problema nenhum, assim, de saúde, essas coisas todas, então eu tive uma gravidez, assim, uma vida normal, né? No sentido de que o que relata, né, que se relatava sobre os gestantes, né? Era o cuidado da pressão arterial, né, por causa das coisas de eclampsia, eu lembro, o eclampsia, né? E graças a Deus eu não tive nada disso. Tive sempre a minha alimentação, né? Assim, só que ele pediu para me cortar um pouco dessas coisas, né? Que é gordura, esses negócios assim. Né? Mas também eu nunca fui muito chegada nisso, né? Então, a minha alimentação sempre foi mais saudável mesmo, mais fruta, essas coisas todas. E o acompanhamento em si você chegava, ele te pesava, né? Media, olhava o coraçãozinho lá, me olhava toda, olhava lá o bebê, tá tudo certo. Se achasse que tinha alguma coisa, pedia um ultrassom, e que era raro, porque também eles já estavam acostumados com aquela dinâmica. Até hoje, falando, a medicina hoje, até o acompanhamento hoje é diferente, né? Porque você chega, hoje o médico fala assim, eu acho que você está com o dedo, com essa unha que ela está esquisita. Aí vai lá e manda você para o especialista que só cuida daqui para lá, entendeu? Né? Antes não. Quando você chegava, eles já tinham toda uma experiência, uma percepção do que estava certo e do que estava errado ali dentro de você. Aí pediam outros exames, né?
Hoje, se deixar de pedra, não estou criticando de forma alguma, né? Muito pelo contrário. Eu acho que hoje se cuida muito mais, né? Evita várias doenças, várias outras coisas, devido a um acompanhamento que tem hoje pela evolução da medicina. Uhum. Mas, assim, lá, quando eu estava grávida, o acompanhamento era esse. Você ia, ele olhava direitinho, estava tudo certo, você volta daqui, não precisa nem vir mês que vem, daqui 2 meses, se você sentir alguma coisa, você me liga. Né? E tinha uma vantagem também, porque o médico era amigo da gente, né? Então as coisas acabavam que E tem você hora que é bom. sentia algum medo, alguma insegurança nesse sentido? Porque hoje eu te conhecendo como te conheço, né? E a gente sabendo dos vários medos, a pessoa, né, medrosa que você é. Mas, gente, ela não sobe nem no elevador, ela não anda de elevador, não anda de barco. Avião, eu parei aqui, ela não veio me ver porque ela não queria subir no avião, mandou a minha irmã em vez dela. Não, eu operei. Agora, não, isso daí foi a vida que te deu um presente para você poder justificar. Nossa, Mas eu, gente, ainda falando ao vivo assim, nossa senhora, sofri. mas Mas você não sofri. tinha nenhum medo, né? Nada, assim de pode acontecer alguma coisa. Não tinha, né? Esse terrorismo de hoje que a gente tem, assim, né? Não tinha nada, Milhões de não, sabe por quê? doenças, milhões de coisas. Ai, o problema é esse hoje, entendeu? E você vê que, né, eu, cheio dos meus medos, essas coisas todas, eu estou até lendo um livro muito, muito bom, Como Conviver com Seus Medos, Como Vencer Seus Medos, um negócio assim, do Anselmo Green, né? Ele é um psicólogo e é um monge também, beneditino. Não é brasileiro. Então, menina, eu nem tinha esses medos, sabia? De negócio. Eu tô grávida, mas eu não ficava pensando, vai dar isso, vai ter aquilo, como o neném vai nascer. Nunca pensei nada disso. Pensei, tem um bebê aqui, ele vai ter que sair. Eu sempre achei que ele vai ter que sair. Eu um dia falei com o meu médico, ele começou a rir, a gente estava até um pouco brincando. Eu falei, gente, o correto era o bebê sair pela boca. Ai, meu Deus. E se você quiser cortar, tirar, pode tirar, né? Mas o primeiro começou a rir, falou, Sandra, eu tenho sei quantos anos de profissão, nunca pensei, nunca imaginei isso. Eu falei, ué, a cobra, por exemplo, quando ela come, ela tá estreitinha, e ela não relaxa, não abre toda, a gente também não abre em cima que sai, ou seja, lá é tudo certo. Mas assim, desculpa aí. Mas assim, nunca tive essas coisas, não, o que vai acontecer? Eu tô ansiosa, tô nervosa. Sabe, como é que vai ser meu parto? Eu sempre quis parto normal, né? Com essa coisa minha, que isso é natural meu, não é influência de nada, de ninguém, eu sempre fui mais natureba mesmo, né? Então eu sempre quis parto normal. Mas essas coisas assim, que a gente fica vendo hoje, não, é porque hoje também tem muita informação, né? Muita coisa, uma cultura do medo, né? A gente vive numa cultura do medo, porque se eu vou te enchendo de medo em relação a uma coisa que é natural, né? É igual cesárea, né? A cesárea, por exemplo, já está aos meus olhos a cultura do medo. Eu vou direcionando para fazer uma cesárea, porque para mim é mais interessante, eu não estou generalizando, mas é mais interessante porque eu tenho controle dessa situação. Então eu vou começar a colocar medo nela. Se não der certo, e se o bebê está sofrendo, porque não sabe como? Não quer esperar, porque hoje ninguém quer esperar nada, né? Não quer nem lavar um copo, por isso tem um copo descartável. Né? Talvez a Então, ignorância seja um grande aliado, né, nesse sentido, né? Ignorância no sentido de, né, não de não acesso a tanta informação, de não porque não ficar ali. precisa. Eu acho que não precisa tanto. Acho que exagero é uma forma também do sistema capitalista, né? Uhum. Eu entro um pouco nessa questão aí. Mas, assim, não, gente, porque é uma coisa natural. Isso é do ser humano, isso é da mulher. Né? Deus nos fez completas para ter um bebê. Se existe algum problema, como houve também lá no início da história e tudo mais, né? Faz parte da humanidade. Se você pode ter um controle disso e hoje já tem, maravilha, ótimo, vamos fazer tudo certinho, né? Mas agora, achar que o nosso
corpo é um outro corpo, uma outra coisa que está lá e você está aqui, não, nós estamos todo mundo junto. Eu continuo a mesma coisa, só que tem um bebê ali e que ele está tendo os cuidados necessários, que o maior cuidado é o amor, né? É o zelo, é o ambiente que a gente está, né? Algumas atividades que a gente pode fazer que ajuda muito, mas no mais eu fui muito tranquila, talvez até um pouco irresponsável, porque, né? Eu ia para o clube, eu ficava lá, você pode ficar até tarde, assim. Ah, eu posso também, tomava banho aí um dia, não, esse eu tenho que contar que é. Aí o médico falou comigo assim, Sandra, eu gostava muito em Minas, né, você vai em clube. Aí eu tava lá, aí falou comigo, Sandra, não fica muito agora no finalzinho, não fica muito na água, por causa da pressão da água, e tal, explicou lá, eu falei assim, ah, tudo bem. Ai, mas só que tava muito calor, porque você nasceu em fevereiro, né? E Patinga é muito quente. Eu falei, gente, eu não aguento, eu vou um pouco lá no clube, morava perto e fui pra lá. Menina, mas cheguei lá, eu senti tanta dor. Fiquei na água igual uma patinha. Aí senti muita dor. E nessa coisa da dor, aí eu falei com uma amiga minha, tô com muita dor. Aí a gente ligava pro seu pai pro consultório, não atendia, ligava pra um, pra outro, não atendia, eu quase ia andando. Aí veio o marido da Irani veio, me pegou, ligou pro seu pai. Eu cheguei até ir pro hospital. Cheguei lá molhado, com um pintinho, Chegou de no hospital de biquíni, biquíni, de biquíni só com uma saída assim. no Nossa, meio do gente. carnaval. Não cheguei a ganhar você, não. É Ah, porque eu não. desobedeci, porque eu fiquei muito tempo na água. Aí Ah, cheguei lá, aí cheguei no consultório. Aí o Samuel, que era o médico, Samuel falou, Sandra, você não fica com vergonha, não? Você está toda molhada, de biquíni. Falei, pelo amor de Deus, acho que esse bebê vai sair, eu não estou aguentando, ela vai sair, porque está doendo demais. Aí ele me acalmou, relaxei, fiquei lá. Ele falou, não está na hora ainda, olhou direitinho, né, me examinou. Aí falou, só não quero mais que senta na água, senta debaixo, bota um banquinho debaixo do chuveiro e fica lá, entendeu? Mas assim, foi muito engraçado, porque eu de biquíni e tudo, indo pra lá, e né, fiz uma arte, né? Fiz uma arte. e você tinha uma rotina especial, alguma coisa assim de gravidez? Você, não sei, como que você, por exemplo, se relacionava comigo dentro da barriga, falando aqui de um dos pilares aqui do Conexão Umbilical? Porque primeiro eu te perguntei sobre essa questão do medo, né? A gente recebe muito essa queixa do as grávidas, né, muito inseguras, ou muito ansiosas, ou com medo, né, assim, de coisas que podem acontecer, do próprio processo do parto mesmo, né, coisas que podem comer, que não pode fazer, não sei o quê. E, e você falou que não teve muito essa questão. Mas o Não, outro pilar que a gente conversa muito, né, da emocionalidade aqui no Conexão Umbilical é essa questão do relacionamento com o bebê. Eu sei, né, que nessa época a gente não tinha essa consciência, mas talvez dentro de você tinha alguma coisa que você fazia de especial. Não sei lá, cantar, dançar, a própria preparação do enxoval, não sei. Como que você achava que você estava se preparando assim emocionalmente para ser mãe, né, durante a gravidez? Ou não teve isso, né? tá, então, eu nunca fui de planejar e de preparar nada, né, Bárbara? Você sabe, né? Né, minha filha? No seu aniversário, por exemplo, você até comentou que na hora eu resolvi fazer acho que foi um salmão, né? Eu tinha fazendo outra coisa assim, ainda brincou, nossa senhora, se fosse aqui no Chile, né? Porque assim, então, eu nunca assim, fui de preparar, eu fui mais assim, de viver, de sentir ali, não é? O que eu gostava era assim, quando eu ia tomar banho, né? Que aí eu sentia a água, que eu estava literalmente nua, né? Aí você passa, você olha, aí eu falava um pouquinho, gente, que o neném aqui, né? Aí você, até era interessante isso, porque não era de ficar conversando muito, igual hoje, né? Hoje vocês são orientados, né? A conversar, falar com o bebê, essas coisas todas. Aí eu achava legal, porque às vezes que eu fazia isso, que geralmente era no banheiro, que eu passava creme, que isso, minha filha, eu passei a minha gravidez toda passando creme na minha barriga. E um creme maravilhoso, porque não deu uma estria. Eu tinha pavor de estria, entendeu? Né?
Assim, não é preconceito, não, né? Mas a minha não gostava, eu não tenho que falar outra coisa. Falar, né? Aí eu usava, cuidava muito. Aí nisso que eu estava passando, creme, olha, eu achava legal, eu gostava. Aí eu sentia muito assim que nesse momento você mexia mais, né? Ou quando alguém E em vinha, algum colocava a mão. momento você achava que você tinha essa sensação, que é outra coisa também que as grávidas relatam muito, né? Que eu pergunto, e a hora que você descobriu que o neném era, que se era menino, né? Ou se era menina? Você tinha alguma coisa, tinha uma preferência, tinha uma intuição de que eu ia ser menino, que ia ser menina, e como foi esse processo também? Porque hoje a gente faz esses negócios, né? Chá revelação, o pessoal faz esses exames na 7ª semana, faz sexagem, né? Que é um exame que já dá para saber pelos cromossomos se ali o embrião, o feto, né? Ele é menino ou menina e tal. O pessoal fica ansioso, né? Assim, para saber como que foi para você esse processo. Então, como eu me relacionava muito com o menino, né? Porque são 3 meninos lá em casa, a maioria dos meus amigos eram meninos, né? Então eu tinha uma relação mais próxima com os homens, né? Naturalmente, eu queria um menino. Acho que nem é por questão assim de super preferência, não, né? É porque, tipo assim, talvez seria eu ia me sentir mais segura, né? Menino, porque eu tô sempre no meio de menina e tal. Então, assim, a minha suposta também preferência, né, seria por menino. Hoje eu faço essa análise, que não era porque, que se não for menino eu vou morrer. Mas quando eu fiz ultrassom, que para ver o sexo, eu já estava até com mais de 4 meses, tá? Aí que eu vi que era menina, eu fiquei um pouco frustrada, não, mas eu falei, pô, eu queria engravidar e engravidei. Agora que eu tinha falado do menino, agora não é menino. Também não é assim, né? Também não é assim. Eu queria um menino. Eu falei com ele. Aí eu falei com o cara que estava fazendo como é que chama? Fazendo a ultrassom, eu falei com ele e falei assim, olha só, você quer fazer um favor de olhar de novo aí? Aí ele falou assim, o quê? Eu falei, olha de novo, porque tem um menino aí. Ele falou, não, tem uma menina. Aí eu falei, Larissa, nossa, que legal, é uma menina, Sandra, é uma menina. Eu falei, é uma menina, né? Eu fiquei pensando, gente, como que eu vou relacionar com uma menina? Né? Aí eu fui, o outro processo de amadurecer essa questão, não como rejeição do sexo, entendeu? Depois a gente vai percebendo o contexto que você vive, a situação que você vive, né? Para você fazer algumas escolhas, né? Aí que eu descobri, aí meu pai, né, enlouqueceu, né, mais uma vez. Né, a mãe também, todo mundo é menina, então eu falei assim, não, então beleza, opa, então agora é menina, sabe, que tudo é menina. Eu falei, então pronto, Sandra, agora é menina. Aí eu fiz isso, eu falei, nossa, é uma menina. Eu contava para todo mundo que era uma menina, né? É uma menina e tal. Aí fomos começar a mexer com essa coisa. Enxoval, a sua avó, ela sempre gostou de bordar, né, assim, nossa, as coisas da sua avó é assim, uma obra de arte, né? Ela começou a fazer aquelas paganzinhas, aquelas coisinhas, aí eu fui tomando consciência da questão de ser mãe, né? No sentido assim, palpável. Porque você começa a pegar na roupinha, né? Aí eu já me liguei, eu quero um berço assim, né? Aí meu irmão, não, eu vou dar um berço, você pode escolher o berço que você quiser. Aí eu aproveitei, que eu não sou boba nada, né? Fui em Belo Horizonte, cheguei num lugar lá super legal, bacana. Escolhi um berço maravilhoso, a loja não tem quarto bonito. Aí nós fomos lá, escolhemos o berço, trouxe, e esse berço é bom mesmo, porque veio você, Luísa, a minha sobrinha Sara, todo mundo, o Caetano, né? Aqui quando ele vinha aqui, dorme no berço, então assim, foi um super berço mesmo, né? Que tem história ali. Imagina quantos bebês já passaram ali, já dormiram naquele berço e ele está intacto, né? E aí eu fui absorvendo assim de uma forma bem legal. E aí foi dando tudo assim, tudo certo, e eu sem problema nenhum de saúde.
Aí você veio, né? Quando você nasceu, chegou Vamos você. isso aí. Vamos falar do nascimento, porque ainda tem um outro assunto para tratar, que é a relação de também ter duas gravidezes, né? Tão seguidas, uma depois da outra, né? E a É, diferença da Luísa, que é minha irmã, é muito pequena. Mas aí como que foi também, né? Essa coisa de nascer, de parir, de o bebê chegar em casa, ter um bebê dentro de casa. Uma coisa, né, expectativa, né? Outra coisa é a realidade também. Que você... é. Então, a questão do nascimento, né? Minha bolsa rompeu na madrugada e como eu nunca gostei dessa coisa de hospital de madrugada, de noite, eu acho um pouco fúnebre, né? Essa coisa, à noite, ela, ela dá uma sensação, né? Aí entra aquele negócio do medo, né? Uhum. De noite, de morrer, né? À noite não deixa eu ver, entendeu? Então, eu falei, não, não vou não. Mas aí seu pai ligou para o médico, ele foi para o hospital, Mas o que? Sua ele falou bolsa que estourou? minha bolsa estourou. Aí ele pegou, ele ligou, e eu fui para o hospital. Aí ele pegou, foi, falou que já tá aqui, ia me esperar, já era de madrugada, né? Mas eu falei, eu não vou. Eu só vou quando amanhecer. Vou não. E não fui. Ainda passei numa banca de revista, comprei lá uma revista Uhum. para mim ir para o hospital. E aí, assim, eu estava super tranquila. Engraçado, né? Eu tranquila. Aí eu super tranquila lá, fui. Aí ficou esperando, eu falei que eu queria parto normal, fiquei, nossa. Mas não foi, né? Eles chegam com mil e uma justificativa, né? Uhum. Aí fui para a sala, fui para cesárea, né? Aí eles. Aí seu pai ficou lá filmando tudo, né? Filmando, cortando todas as três camadas, e fez as fotos lá e tal. Aí depois eu subi, não tive problema nenhum, né? Aí eu vi que tinha um neném do meu lado, né? Que era o meu bebê, que era você, né? E aí todo mundo ali. Aí você começa a olhar para cima, tá todo mundo olhando pro bebê, não tá olhando para mim, não, eu tô toda costurada. Aí já começa, né? Falei, pô, tô com 60 pontos aqui. E tá todo mundo, ah, que linda, não sei como, Uhum. né? E aí a gente ali, depois fui para casa, comecei a usar, você fica um tempo mais lá, fiquei mais no repouso e fiquei um pouco, foi um pouco traumático, né? Essa minha questão da cesárea, porque como eu vi o vídeo todo da cesárea, Uhum. eu fiquei um pouco traumatizada, ficava com medo de levantar e aquilo arrebentar Mas tudinho, né? mas você Você viu sabe, logo depois? vi meu filho dentro do quarto do Ah, hospital, meu Deus. Quem teve essa ideia? pensa quem? Papai, né? Minha filha, quando eu vi aquele pano desse tamanho passando lá dentro, limpando tudo, costurando, aí eu só fui levantar depois de 40 dias. Ai, 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 mas é engraçado, você teve engraçado não, fala assim, né, que isso é uma outra coisa, inclusive que eu estava trabalhando numa das aulas do Conexão Recém-Nascido, que é essa coisa um pouco desse sentimento de solidão materna, né, que a gente trabalha dois sentimentos, né, depois que o neném nasce. O primeiro é o vazio, né, que sente, mas que é uma coisa interna que a gente sente mesmo porque você está ali, né, se sentindo que está 24 horas acompanhada do seu bebê e dentro de você, né? Então você não tem aquela sensação ali de solidão, então o vazio que a gente sente depois de parir, né? Que é essa coisa mais interna, porque saiu o neném, você tá ali tudo, mas tem essa outra coisa que você comentou que é um pouco diferente, é a solidão materna, no sentido que é de fora para dentro, né? Você no comecinho da nossa conversa falou que foi acostumando com a ideia de estar grávida porque você se sentiu muito querida e amada, né? As pessoas perguntavam por você, queria saber, dar lugar para sentar e tudo tem um cuidado muito grande com a grávida, mas depois que esse neném nasce, toda a atenção vira para o bebê, né? E aí a gente se sente um pouco abandonada, porque você estava acostumado com aquela atenção, depois tudo é o bebê e como a gente tem que ir, né?
administrando essa questão da solidão mesmo, né? Que as pessoas já não te reconhecem mais, né? Tá tudo ali em função do bebê, né? É uma outra demanda muito presente nas mães de neném de recém-nascido, né? Que é um outro baque emocional que a gente tem que estar apto Por a isso que lidar, né? entra também a depressão pós-parto, né? Que eu tive um princípio de depressão pós-parto. Só que naquela época, né, não se falava nisso, né? A gente ficava muito triste sem saber por quê, se sentindo um pouco culpado porque você tem um bebê ali, né? Que você ama, mas que tá ali e que tem um monte de gente oferecendo para você canjicão, sopa de galinha. Não é para você, porque vai dar leite pro bebê, né? Vai dar leite pro bebê. Aí, se você não for muito fino, você fala assim, opa, eu gerei um rivalzinho para mim, né? Assim, brincando, né? Uma pessoa que já tá, né? Tá tirando um pouco aquilo que eu tenho, né? Que é meu. Até vai me sugar agora, nem tá pensando se eu vou ficar forte, se eu vou voltar pra academia. Tá pensando que tem que dar mamar, né? Essa coisa assim. Isso é uma coisa que a gente fala desse jeito, que às vezes é o meu jeito de falar, mas às vezes isso vem assim de uma outra forma, com uma outra conotação, né? Mas também eu não vejo que é uma coisa assim pra gente ficar frustrada e você vê que isso tudo é natural. É um ciclo da vida. Tem uma questão cultural, tem uma questão hormonal, não é? Tem uma questão emocional, tem uma questão espiritual. É um conjunto de coisas, né? Pela graça de Deus, a gente vai assimilando isso. Nada é só instintivo. Eu, porque eu pensei que era menino, fiz lá. Não pensei que era menino. Eu queria um menino, né? Tô pensando que veio uma menina. Não, não é porque a barriga tá pontuda, é porque eu quero a menina. Não é porque eu tenho. Eu acho que é um pouco o caminho é mais ou menos isso. Está dentro da cabeça mesmo da gente, como que a gente foi criado, como que a gente foi educada, e também não transferir isso para os nossos pais, né? Porque nós somos pessoas inteligentes, capazes de discernir, de fazer escolhas, né? E ir galgando um caminho que vá nos dar uma luz maior, né? E aí vem, né, na educação dos filhos, você perguntou o negócio do conviver todo dia com o bebê, né? Seu pai ele foi muito presente, né? Assim, no banho, quem tocou as primeiras fraldas de vocês, não só 1, 2, 3 dias, porque saía aquele mecônio, né? Aquele pretinho. Eu achava aquilo muito feio. Era Nojento, né? nojento, assim, meu Deus, que isso? Nunca imaginei que tivesse esse negócio, né? Então, não sei se é porque também estava em idade do seu pai, de saúde, assim, ele conseguia lidar com isso com muita tranquilidade, né? E aí isso acaba dando um refrigério também na gente, né? Eu vejo que essa questão da pessoa, do companheiro, ela é muito importante, né? Nessas assistências, por menor que seja, né? Não precisa ser um trem do outro mundo, o cara pegar, lavar uma trouxa de roupa, chegar, pegar você e juntar por você lá. Não, não é isso. São pequenos gestos que vai dando um certo equilíbrio, ajudando o equilíbrio emocional, né? No cansaço mesmo, no dia a dia, né? Porque eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade também de ter uma pessoa que trabalhava em casa, né? Então eu era muito poupada de muitas coisas, né? A comida estava na mesa, o lanche, né? E era uma senhora que trabalhava comigo. Eu nunca quis muito secretária nova, não, porque as pessoas de mais idade um pouquinho, se elas sabem melhor o que fazer para a gente. Mas tem que ter esses determinados cuidados. Também não estou discriminando, não, porque hoje tem que ter cuidado, tá? Senão as meninas novas vão querer me processar. Aí, só para relaxar, brincando um pouquinho. Aí eu tinha assim, essa assistência, né? Esse cuidado, assim. A dona Lídia cuidou muito bem de mim, né? Cuidou de você, tanto que o primeiro nome que você falou foi Lídia. Né? Eu fiquei frustrada, aí eu fiquei, né? Porque, oi, gente, essa gente tá gritando Lídia, Lídia, Lídia. Aí ele chegou do consultório assim, claro, eu falei com ele assim. Aí a Bárbara falando assim, papai, não, mamãe, não, não, o que Lídia?
Ah, mas também você grita Dona Lídia o dia inteiro. Eu falei, puxa, entendeu? Isso não era só porque você aprendeu, porque você Uhum, gostava dela e ela dava assistência também pra gente. É um detalhe. uhum. Aí Mas, pronto, o dia a dia começou, você foi desenvolvendo, eu também comecei a andar. Aí era muito legal que colocava você no carrinho, gostava muito de ficar passeando com você, assim, né? Puxava você no carrinho, eu ia para academia, esse detalhe é muito legal. Punha você no carrinho, às vezes eu punha o carro, às vezes botava o carro no carro, né? uhum, É uma dica depois, não precisa ser agora, mas depois a gente pode dar para as grávidas de primeira viagem, para as mães, sobre o carrinho, né? Que isso é uma coisa muito importante esse negócio do carrinho. E fala, aí, dá aí sua dica. a dica do carrinho. Então, a dica do carrinho é o seguinte: quando eu estava grávida, nossa, eu vi um carrinho na Paz e Filho que era uma Ferrari. Eu falei assim: eu quero esse carrinho. Aí, por incrível que pareça, eu achei o carrinho. Vamos numa loja lá no outro, comprei aquele carrinho, que não era um carrinho. Meu Jesus do céu! Eu tinha que ir para a faculdade, deixar a Bárbara lá na casa da minha mãe. E o carrinho agora, gigante, tinha aquele negócio para fechar aqui, você tinha que fazer um curso. E eu não tenho muita paciência para ler manual de instrução, nem mesmo se eu ler eu esqueço, então não dá em nada. Aí peguei e demorava muito. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu não quero esse carrinho, não. Eu vou lá trocar esse carrinho está fazendo perder muito tempo. Fui lá, levei o carrinho, usei, mas eu não usei o carrinho, usei o carrinho só 2 vezes. Levei o carrinho lá na loja, perguntei, menino, você pode trocar esse carrinho para mim? Porque olhou, estava tudo limpinho, novinho. Mas por que esse carrinho é o sonho de todo mundo? Não, era o meu, mas o meu não é mais não. Nisso tinha um carrinho assim, que só fazia uma conchinha assim, e aí, não sei por que cargas d'água, eu dei um chute, meu pé bateu e ele fechou. Eu falei, é esse que eu quero. O carrinho fechou rápido. Uhum. Não, mas esse carrinho é muito simples, esse carrinho sei o quê. Não, vamos trocar em outras coisas aí, pega o carrinho. Menino, mas eu troquei em tanta coisa, mesinha de dar comida para você, foi muita coisa, o carrinho não era barato. Então, não opte por um carrinho grande, caro, que não se pode fechar. Fica com aquele que dá um chute, ele fecha, tem uma sombrinha, com 2 minutos você já fez tudo. Essa é a minha super dica. Esse carrinho que ela tá falando, gente, é aqueles carrinhos que a gente chama hoje de carrinho guarda-chuva. Ele é todo molinho, baratinho, não deve custar nem R$ 140. É um carrinho que ele fecha, fica pequenininho assim, parecendo, né, uma estrutura de guarda-chuva. Ele é bom mesmo. Aí eu pegava o carrinho, enfiava dentro do carro, ia para academia, tinha uma escada, todo mundo queria ajudar a subir a escada, com a barra, o carrinho levando, e tinha um aquário enorme assim, na sala de espera da academia. Aí eu colocava a Bárbara lá no carrinho, de frente para o aquário, todo mundo achava um absurdo. Gente, é um absurdo, como que você deixa a Bárbara 40 minutos, 50 minutos nesse aquário? A gente está gostando. Eu, se eu tivesse no lugar dela, eu ia adorar. Olha quantos peixes, tudo lindo, né? E aí voltava, e na hora que tirar a Bárbara do carrinho, da frente do aquário, a Bárbara chorava. Ela gostava, né, mano? É. Até hoje gosto, né? Depois da adolescente eu até tive um aquário no meu quarto, né? Mas aquário é muito difícil de cuidar, né? Muito difícil. Tinha um aqui na clínica, você lembra, um grandão? Era esse mesmo. Hum. E aí a Luísa depois? Ah, antes de falar da Luísa, que é um outro tema que a gente conversa muito aqui e aproveitando esse clima, né, de Dia das Mães, que a gente sempre fala que a gente só consegue entender de verdade nossas mães e ter um pouco mais de compaixão, solidariedade pelo maternar depois que a gente vira mãe, né? E que às vezes as relações de mães, filhos, pais, eles mudam muito depois que a gente tem filho, né? Assim, como você sentiu isso? Você nunca nem pensou sobre isso? Porque a gente, né, tem muitos problemas geralmente, né, com os pais e tudo, mas depois que a gente vira mãe, a gente acaba entendendo de algumas dificuldades ou dos sacrifícios, né, que a gente acaba fazendo pelo próprio processo mesmo, né, da gravidez e de parir, de um recém-nascido e de cuidar de um bebê até a fase adulta, né, que os pais nunca deixam, né, de uma forma ou outra de cuidar dos filhos. Você achou que a gravidez ou o fato de você ter se tornado mãe te aproximou da vovó ou isso foi indiferente assim?
para você? Talvez. Ou seja, não, né? Talvez é um não. Eu falo talvez porque a gente fica mesmo, né, mais sensível a essas coisas, você se coloca no lugar do outro, né, na questão das preocupações, né, e todas essas questões assim. A gente sempre, quando você não tem alguma coisa, você julga de um jeito. Quando você tem, né, aí é diferente, aí você não julga, você julga um pouco, sim. Mas você vai se posicionando, né? De uma forma na qual você vê das limitações que antes a gente não via, a gente começa a ver essas limitações e a gente começa a ser mais acolhedora, né? A gente começa a filtrar mais as coisas. Isso tem sim. E vejo também que é a ordem natural das coisas, né? E depende muito da pessoa, da sensibilidade de cada um, né? De como que ela relaciona com essas questões. E a Luísa? Aí como é que foi saber que estava grávida tão pouco tempo depois, né? Eu acho que quanto tempo eu tinha quando você engravidou a segunda vez? Quando você fez 2 anos, a Luísa estava com 2 meses, né? Eu acho. Uhum. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido, então. Foi assim, eu estava andando, né? Eu que descobri. Eu estava andando assim, gente, olha, eu tô grávida. Eu disse, gente, eu tô grávida. Talvez porque foi a mesma sensação, né? Que quando eu tive, né? Só que estava mais atento, porque a primeira, quando foi você, né? É porque eu não sabia, mas da segunda vez foi tipo mesmo processo, né? Daquela pequena disposição, porque eu estava indo para a academia, né? Aquela sonolência, aquela disposição, gente, estou grávida, né? E aí, realmente, eu estava grávida. Aí eu falei assim, gente, estou grávida. Aí eu comecei a falar com as pessoas, né? Tipo, olha, gente, eu estou grávida. Eu falava, gente, olha só, eu estou grávida. Ai, que legal, mas não é. Então, ó, eu vou pedir um favor, hein? Não quero que ninguém, não quero que ninguém, que vocês vão lá em casa me visitar quando o bebê nascer. Chegar lá só depois de 1 mês, 2 meses. A minha mãe até me puxou um pouco a orelha disso, né? Falou que isso não era uma atitude plausível, não era educado fazer isso, né? Eu falei, mãe, olha só, quando eu ganhei a Bárbara, lá em casa, toda hora chegava aquele monte de visita, às vezes queria pegar a Bárbara, eu queria dormir, né? E não quero. E foi assim, muito boa outra dica que eu dou para as mães. Não aceitem visita, não sejam educadas nesse aspecto. Não aceitem as visitas, né? Por melhor que sejam, né? No máximo na porta da sua casa, entre aberto para não correr o risco de abrir a porta toda e a pessoa entrar. Entendeu? Mas assim, aí, porque eu corrigi coisas, né? Coisas que até então não sabia, né? Algumas correções que foram feitas, porque se você tiver o terceiro, você já vai posicionando de uma forma melhor ainda, que você vai se adequando, o outro vai se adequando, né? Mas aí Você, você conseguiu restabelecer do susto mais rápido? Como que foi? Porque a primeira você ficou assustada, a segunda você já tinha ficado grávida, mas só que você também podia ter assustado porque estava muito em cima, né, uma da outra. Não sei se você sempre quis ter 2 filhos ou mais filhos, ou foi tudo assim tranquilo. não, eu nunca pensei em quantidade de filhos, assim, nunca pensei muito nas coisas, não, sabe o que eu quero, o que eu não quero, por isso que até hoje eu não sei. Mas aí, olha só, eu assustei, mas quando eu assustei a minha gravidez, não foi só por uma questão de que, porque eu casei agora que eu tô grávida. Eu assustei porque eu estava grávida de um neném na minha barriga, você entendeu? Uhum. O susto maior foi esse. Porque, igual eu falei antes, porque eu não tinha essa relação com gestante, com gravidez, né? Não foi tanto uma questão de rejeição, porque, né? Não. Quando veio a Luísa, aí eu já sabia. Minha barriga vai crescer, o menino vai sair, né? Eu já tive uma, então vai dar tudo certo, porque sua gravidez, graças a Deus, não foi nada traumático, foi feliz, foi super bem, né?
tudo muito aceito, meu corpo respondeu bem, minha cabeça lá nasceu, todas essas questões. Então, aí eu fiquei mais tranquila, porque já não era o novo, né? Não era o novo. Porque também não fiquei pensando, ai, será que alguém para cuidar? Porque eu estou te falando, né? Cada realidade é uma. Como eu tinha uma assistência, tinha uma pessoa boa, né? Podia ter uma babá. Então, isso não gerou muita coisa em mim, não. Assim, porque, vou me desgastar demais, vou isso, não sei o que, não. Eu vivia, mesmo tendo alguém, eu nunca me isentei das minhas responsabilidades, né? De mãe, de estar junto, de ficar olhando o que estão fazendo com as meninas, né? Eu sempre fui muito atenta a essas questões, tá? Muito, muito cuidadosa com isso mesmo. Aliás, gente, eu sou uma excelente mãe. Uma mãe maravilhosa. Por ser quem eu sou, que vocês não me conhecem, eu sou ótima. Né? Mãe, eu sou ótima. Nas outras coisas, acredito assim que, né, fica muito a desejar. Mas de mãe, nossa senhora, eu fico impressionada comigo. E como que foi? Você falou, né? Tinha sempre teve ajuda em casa. Eu ia perguntar também mais relacionado ao trabalho, né? Que é outro tema que hoje em dia mexe muito com a cabeça das mulheres, né? Eu sei que você sempre foi muito relaxada com essa questão profissional, relaxada no sentido de não assim irresponsável, né? Mas não, meu Deus, o trabalho como a principal coisa da vida, né? E hoje eu fico vendo que com esse tanto de grávida que eu tenho conversado, né? E né, amigos mesmo, a gente da nossa geração se reconhece. Eu acho que tem muito essa preocupação da interrupção da carreira, né? Ai, do trabalho, como que eu vou trabalhar? Um bebê significa uma mudança muito radical na vida profissional, principalmente de mulheres. A gente sabe que isso não é só uma preocupação, né? É uma realidade no mundo. A gente tem até um dado, né, que 2/3 das mulheres que engravidam e têm filhos, elas vão ser demitidas no primeiro ano de trabalho, logo depois do nascimento do bebê, né? Então, querendo ou não, tem uma vulnerabilidade, sim, aí, né, um pouco social do trabalho em relação às mulheres, né? A gente não é valorizada, né, em relação ao cuidado e tudo mais. A gente sabe que empresas, às vezes, deixam de contratar mulheres em idade fértil, né, por essa questão justamente da dificuldade do trabalho, né? Mesmo a gente sabe que as mães às vezes abrem mão mesmo, deixa de trabalhar para cuidar do filho, essas coisas. Então, como que foi assim, né, para você esse processo? Porque você falou, grávida de mim, você estava estudando, né? Fazendo faculdade. Depois veio a Luísa, não sei se você terminou ou não a faculdade nesse meio tempo, a inserção no mercado de trabalho. Como que foi essa questão para você, né? Não, eu terminei sim, era um pouco corrido mesmo, porque, igual eu te falei, eu fazia faculdade em outra cidade, né? Então, porque aí antes eu deixava uma, eu tinha que deixar duas, né, com a sua avó, né? Eu tinha que correr para ir, quando a gente não ia de carro, tinha um ônibus, né, um especial que levava os estudantes, né? Eu fazia direito. E aí, assim, nossa, era bem cansativo esse dia. E também a faculdade não era todos os dias, né? Então, isso já amenizava um pouco. Mas não me tirava as responsabilidades com os trabalhos, né? Em estudar, com as provas, tudo isso. Depois que eu terminei, eu fui fazer estágio. Aliás, fiz estágio, né? Eu estava terminando o curso, depois fazer estágio, comecei a trabalhar. E era, assim, um caos, né? Porque eu tinha que chegar meio-dia na defensoria, né? E aí tinha vocês que eu levava para a escolinha, né? Que era maternal, meio horário. Então, até esse meio horário, mas eu tinha uma pessoa para me ajudar. Mas é como eu sempre disse, eu sempre estava ali presente, né? Então, assim, tinha um desgaste, porque quando eu chegava um pouco cansada, tinha que estar com vocês. Mas seu pai também estava sempre com vocês, né? Ajudava nessa questão do banho, né? De preparar alguma coisa. Isso aí, mas não deixa de ser uma coisa. Agora, toda escolha, ela requer uma renúncia. Não tem jeito de você ficar duas coisas. Eu tenho que
é difícil, né? Como é difícil para mim tantas outras coisas. Tanto foi aí também porque eu abri mão um período da minha profissão para me estar com vocês, né? Ficar um período, né, na clínica e um período com vocês. Eu fiz uma opção, porque para a minha prioridade era vocês. Às vezes, a pessoa, às vezes, né, alguém pode pensar, mas é porque tinha uma condição. Não. Às vezes nós geramos necessidades, não é? Às vezes nós geramos necessidades. Agora, eu tenho que projetar um pouco as coisas no futuro, né? O que eu quero? Uma consciência pesada, né? E um monte de dinheiro, uma outra casa, um outro carro, um outro, né? Ou eu vou preferir estar mais com meu filho, estar mais presente e abrir mão um pouco da minha ascensão profissional, né? Não adianta, sabe? Toda coisa, principalmente essa questão de filho, né? A gente entra num conflito muito grande, porque a gente quer ser independente, né? A gente quer ser não sei o quê, a gente quer isso, e isso buzinando no ouvido, porque, tipo, mulher, para ter valor, tem que trabalhar, tem que ser independente, serviço de casa não é trabalho, até o próprio homem às vezes faz, né, tem essas colocações. Hoje, assim, até que mudou um pouco essa relação, né? Tanto que hoje os homens ajudam em casa, né? Alguns, eu não sei todo mundo, mas ajudam, então tem os problemas que sempre tiveram. Agora, a escolha é nossa. Eu preferi, e não me arrependo, eu preferi abrir mão, né, da minha profissão, assim, né, porque eu advoguei um período, depois eu passei a outra profissão, né, que era de corretora, que eu também, gente, sou corretora de imóveis. Aí, o negócio estava assim, de vento em polpa. Nossa, tava gente, hoje eu ia ser uma super, né? Mas só que a Bárbara um dia chegou para mim e falou comigo: mamãe, por que que todas as mães levam as meninas para o balé e vai para a natação e você nunca me leva? Entendeu? Aquele negócio mexeu comigo aquele dia. Aí o que eu fazia? Eu levava presente, levava um monte de coisa para os meninos, chegava lá, aí já não elas se importavam muito com aquilo. E quando eu ia sair com elas, o telefone tocava. Aí eu tinha que sair para atender cliente. E as meninas ficaram bem assim com essa questão de telefone. Eu lembro. Quando tocava, vocês já ficavam todos arrepiados, né? Pequenininhas, mas já tá lá. Ela vai sair para me deixar, agora a gente não vai lá onde que a gente ia, sabe? Então eu botei isso na balança e falei, não pode. Eu não quero isso. Fiquei imaginando vocês solitários, entendeu? E a solidão infantil, o abandono infantil, ele é muito pior do que qualquer outra coisa. Porque isso reflete, isso gera enormes, gigantescas inseguranças, né? Que afeta até na vida profissional. Eu quero que meu filho seja um excelente profissional, que seja isso, seja aquilo. Quer? Então dá segurança para ele. Segurança o quê? Sua conta bancária? Primeira segurança que nós temos que dar para o nosso filho é a segurança afetiva. Minhas meninas, graças a Deus. Por isso que eu falo, eu sou uma ótima mãe. Essas meninas têm medo de nada. Tirar aquele medo natural que você tem que ter, né, instintivo, para proteger sua vida. Mas eu nunca fiquei trancando porta de quarto, se o menino chegasse para abrir, sabe? Eu até sempre fui mais exagerada, né, Bárbara? Fui bem exagerada, sou bem exagerada, né? Com essas coisas. Então, eu vejo que a gente tem que cuidar, sim, de nós, nossa profissão, de tudo mais. Mas a partir do momento que tem uma criança, nós fizemos a opção em ter um filho, ou mesmo que ele venha sem a gente ter planejado, igual eu não planejei, tem que parar com esse negócio de ficar planejando. Planejar, se não planejar nada. Aqui, ó, a vida não é assim não, minha filha. Não adianta. A gente cai do cavalo, entendeu? Lógico que tem que ter uma certa organização, né? Isso eu concordo, porque hoje eu sofro algumas consequências por causa dessa questão.
Mas não entra nessa de que tem que estar tudo ali daquele jeito, não, porque não dá certo. Então, E quando você estava grávida da Luísa, como que era a minha relação com a sua gravidez? Você lembra? lembro, era muito legal, gente. Porque você é pequenininha, né? E aí minha barriga foi crescendo, eu tenho até umas fotos muito legais. Aí eu, com aquele mesmo negócio de creme, né? Eu continuar passando creme, né? E aí você fala, aí eu chamava, vem lá passar creme na barriga da mamãe, vem ajudar. Aí você ia ajudar, passava o creme. Aí você falava, né? Um dia você falou, eu lembro direito dessa cena. Aí você falou assim, vou passar o creminho na Luna. Você falava, não é Luísa, não, é Luizinha, sei lá, é Luizinha. E passando a mão, que você estava passando, porque eu falava que a Luísa estava dentro da minha barriga, né? Então você estava falando que estava passando o creme nela. E assim, tinha umas coisinhas que é própria, né? Tipo, o ciúme, né? Uhum. Uma vez você subiu no berço, você ia devagarinho, passando a mão no rostinho, aí eu falei com a menina assim, olha aí. Aí você ia passando a mão, eu não queria tirar sua mão, porque, né? Eu tô fazendo carinho, depois, né? Não ia conseguir. Aí você fazendo carinho, aí de repente você, né? Você beliscava, entendeu? Puxava, ia puxando a bochecha dela, sabe como? Essas coisas, mas que é próprio disso, que é da criança, às vezes nem é ciúme. É porque o bebezinho tá ali tão bebezinho, né? Que fica querendo fazer alguma coisa, né? Com ele diferente. Mas, assim, a sua relação com ela, graças a Deus, era boa. Não tinha até mesmo que a faixa etária, né? Muito pouca, mas é muito pouco que depois, né, vai vendo a diferença, né? Aí aquela coisa de cuidar, né? De estar ali por perto, né? De achar que a outra era pequenininha, né? Aí a pequenininha aproveita, né? Para poder puxar o cabelo, para bater, para morder, essas coisas de criança, né? Uhum. Mas que isso é natural, né? Faz parte do ciclo da vida, né? Uhum. Então tá, estamos aqui, ó. Eu tenho um momento que ele chama. Você lembra daquela apresentadora dos anos 2000, a Marília Gabriela? Ah, Ex-mulher do Gianni Kini? eu lembro A, mal do Jennifer, porque a gente tem um momento aqui que chama Marília Gabriela, que eu vou fazer umas perguntas para você no final aqui do podcast e você responde com uma frase ou uma palavra. Eu deixei meu óculos lá no escritório e esqueci, não vou conseguir colocar meu óculos porque eu boto o óculos e falo, momento, Marília Gabriela. Mas eu esqueci de pegar meu óculos, então eu vou ficar. pega lá, ué. Só para fazer um close. Foi o Mas óculos. eu Eu tô bonito vou esse fazer fundo as aí. perguntas aqui para você, então. Pô, sacanagem, Caetano. Eu tô no quarto do Caetano, não tem nenhum óculos aqui, nem de brincadeira para eu fazer. Mas tudo bem. Vou fazer aqui, então, pergunta. O nascimento. Vou fazer e você responde. São perguntas curtinhas, você responde rapidamente, ou com uma palavra ou com uma frase. Não é para dar palestrinha agora, não. Data, data, você sabe que eu não lembro, né? Não, não é data, não. É assim: o nascimento do seu primeiro filho em uma palavra. Como? Nascimento do seu primeiro filho, no caso eu, em uma palavra. Surpresa. O seu puerpério em uma palavra. Você sabe o que é puerpério, né, amor? É isso que eu quero saber, ué, vocês não sei. Puerpério é o período da mãe de recém-nascido, né? Esse momento aí que a mãe nasce, que geralmente a gente fala que é 40 dias, mas na verdade ele pode até durar um ano. Que é essa depressãozinha aí, que é esse período complicado que as mulheres de recém-nascido têm. Vou pular essa pergunta. Conflito. Ah? Então, Conflito. o seu puerpério em uma palavra? Conflito. Uma herança para o seu filho. Amor. Presença. Um Amor é muito desejo. subjetivo, né? Amor é muito subjetivo. Então, presença. Tá.
Um desejo para o mundo. Para esse Equilíbrio. mundo que os nossos, que seus filhos, no caso, a gente vive. Equilíbrio. Então tá. A vida com filhos é Uma grande caixinha de surpresa. Feliz. aí deu aquela ajeitadinha no final, né? Feliz. Não, é mesmo, né? Porque às vezes você está pensando que está de um jeito e a pouco está de outro, né? Então, A vida sem filhos é um tédio. o que eu quero ser para meus filhos. Exemplo. Uma saudade da vida antes dos filhos. Saudade de uma vida dos filhos? Uma coisa que você sente saudade da vida antes dos filhos. De não pensar em nada. Porque quando você tem filho, você nunca mais para de pensar. O filho tá... Uma saudade da sua vida de filha, quando você era filha. Quando eu era filha, É. Ou seja, você ainda é filha, né? Mas quando, né, você não era adulta, ou seja, uma saudade que você tem do seu tempo de criança, né? Digamos assim. sim, eu até lembrei outro dia desse negócio. Gente, que saudade. A gente corria pro quarto da minha mãe, e do meu pai, e era colchão de mola. Ficava pulando o colchão de mola, pulando, pulando. Uma saudade da época da gravidez. Uma saudade da época da gravidez. Uhum. Eu achei graça. Da beleza da minha barriga. O melhor presente que um filho pode dar para uma mãe é. Carinho. E um recado para as mulheres grávidas que nos estão assistindo. Tenham seus filhos com toda a energia. Ai, meu Deus, o que significa tenha seus filhos? Explica agora, palestrinha, vai, a última palestrinha. Você falou que é só uma palavra, eu fiquei pensando, Não, uma um palavra tem jeito. recadinho, né? Um recadinho, mas tudo é o seu recado. Tenha com energia, mas o que significa ter com energia? Qual é a mesma pergunta? Um recado para as mulheres grávidas que nos estão assistindo. Ah, tá. Então, tenha seus filhos com muita energia, com alegria, sem se preocupar e ficar muito ansiosa, porque as coisas elas acontecem naturalmente. A graça de Deus é para todo mundo, para todos nós. Filho é bênção, filho é graça de Deus. Então, tenha sempre esse olhar. Então, recebendo um presente de Deus, e Deus só nos presenteia com as coisas lindas, maravilhosas e boas. Né? Se tem alguma coisa que não está caminhando, vai caminhar. Não preocupa demais, relaxa, não tem a síndrome do pânico. E é muito complicado, né? Não pode dar falta de ar, é a pior coisa do mundo. Então, viva e tenha seus filhos, que tudo vai dar certo. Tem gente que tem 12, tem 10. Agora, a cultura agora, você está vendo que coisa linda, né, menina? Eu estou encantada com isso. As mulheres com 4 filhos, 5 meninos, sabe? Isso começar também a ver essas pessoas que têm esse monte de filho, como que eles se relacionam, como que é, sabe? Que é possível ter uma família, né, com mais filhos. Mas eu não tenho dinheiro, filho custa caro. Nada. Diminui os gastos. Não faz chá de revelação, não. Sabe por quê? O dinheiro de chá de revelação você vai guardar para poder ter Comprar mais um fralda. filho. Não faz não sei o que lá, Aniversário. mêsversário, não. Olha o tanto de dinheiro que você gasta, vai guardar para o seu filho, para o seu outro filho. Viver com menos e com mais qualidade e dar direito às crianças de virem e serem felizes perto da gente, circulando o ambiente que foi construído para elas. Né? Com flores ou sem flores, não tem problema. A vida ela é assim, entendeu? Beleza. Estamos então
encerrando o nosso quarto episódio, né? Um especial de Dia das Mães aqui, conversando um pouco com ela, que é minha mãe. Queria agradecer, mãe, por você ter aceitado, né, esse convite, por estar aqui. E mais que agradecer pelo convite, né? Pelo todo o apoio que você tem me dado, porque você é mãe, você dá mesmo, né? Mas te desejar um feliz Dia das Mães, um feliz Dia das Mães para nós, né? Para mim, para você, para todas as grávidas que estão aqui, né? Que já são mães, que já sentem, né? Esses bebezinhos como seus filhos, né? Querido e amado, que vocês aproveitem e desfrutem esses dias também, né? Em família, que vocês sejam muito mimadas, que vocês façam só o que vocês realmente estão a fim de fazer, né? Se dê esse gostinho e agradecer mesmo, né, por você estar aqui, mãe, agradecer pela mãe que você é, agradecer por todo o cuidado, né, toda a dedicação que você entregou a gente, por todo esse percurso, por você sempre estar acompanhando a gente, né, não só a mim, mas a Luísa também, apesar de todas as dificuldades que você vive, que a gente vive, né, você está sempre firme, né? E sempre pronta, preparada para ajudar a gente dentro das suas condições, né? Por todo o carinho, todo o amor também que você entregou para a gente, não só durante as nossas gestações, eu imagino, mas também durante toda a nossa vida. E feliz Dia das Mães. Muito obrigada, minha filha, para você também. E eu sou a mãe que mais dá trabalho. É verdade. Também sou uma mãe de verdade. Sou uma mãe que dá trabalho, gente. Mas é assim mesmo. Olha, eu muito feliz pelas filhas que eu tenho, por você, por esse projeto, que é um projeto que vai além, né? É uma missão, né? Não é só um projeto, é uma missão. E que essa missão, Deus te dê a graça de continuar com ela dentro dos propósitos que Deus tem, né? E que você possa ser essa luz que está sendo o caminho de tantas gestantes, né? De tantas pessoas, na minha também. Né? Muito obrigada. Agradeço muito a Deus por ter você como filha, a Luísa também como filha, a minha mãe, e essas gerações que estão vindo e com certeza serão muito mais saudáveis, né? E mais abertas. Mas no nosso caminhar, nós estamos indo direitinho, do jeito que Deus quer. Então tá bom, pessoal. Bom dia para vocês, um ótimo final de semana. Espero que vocês tenham gostado. E a gente agora vai tirar aquela clássica fotinha para botar aqui na capinha. Porque a gente tira uma foto, fica bonitinha, que aí eu vou botar aqui na capinha do Instagram depois no final da live. Beijo para vocês, meninas, mães. Muito obrigada mais uma vez. E bora lá. Sorria. E vamos tirar outra. Isso. Então tá bom. Saiu. Então tá, mãe. Obrigada. Até a próxima. A gente vai se falando. Beijos. Então tá, beijo. Deus abençoe. Tchau.